Como o Senhor Jesus Cristo disse que nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus, eu quero deixar aqui uma porção da palavra de Deus que se encontra no livro de Êxodo, capítulo 20, versículo 12, e depois nós vamos estar lendo Provérbios 22, 6. Então, em Êxodo está escrito assim: honra o teu pai e a tua mãe, para que se prolonguem os teus dias na terra que o Senhor teu Deus te dá. Em Provérbios diz assim: instrui o menino no caminho em que deve andar, e até quando envelhecer, não se desviará dele. E o tema desta mensagem é relacionamento entre pais e filhos. Então, vamos estar falando sobre essa falhas na comunicação entre pais e filhos, que tem a ver o quê? Com relacionamento. E é interessante que esse primeiro versículo que eu li em Êxodo fala justamente desse comportamento, desse dever, dessa obrigação dos filhos para com seus pais. Porque fala assim: honra o teu pai e a tua mãe. Então está direcionando quem? Aos filhos, a obrigação dos filhos. E em Provérbios já vai falar que instrui o menino no caminho que deve andar, já fala sobre as obrigações dos pais. E é interessante que esse relacionamento acaba sendo prejudicado, muitas vezes, né, essa comunicação, que tem a ver com a educação dos filhos. E isso acaba sendo prejudicado porque por causa do trabalho, porque há uma necessidade. O pai tem que trabalhar e muitas vezes a mãe também acaba tendo que trabalhar para poder ajudar na renda da família. Então, essa ausência, que não é algo que acaba havendo uma necessidade dessa ausência, isso acaba prejudicando um pouco essa questão dessa comunicação, de ter mais contato, porque essa convivência passa a você conhecer melhor, né, ter esse relacionamento com os filhos. E principalmente quando mães solteiras, que a gente vê hoje em dia, né, muitas mães que acabam tendo que trabalhar para sustentar a família. Então ela acaba fazendo o quê? Ela acaba fazendo essa figura o quê? De pai e mãe. Porque ela tem que trazer o sustento, então a responsabilidade, além dela cuidar da casa, então são várias tarefas. E muitas vezes a gente vê situações que acontecem, e até algumas pessoas acabam falando comentários maldosos, falando: tá vendo, se fosse meu filho, tá vendo, deixa em casa. Mas aquela mãe muitas vezes teve que deixar numa creche, mas não porque ela quis por espontânea vontade, mas porque ela foi obrigada, porque não tinha um outro meio. Ela tem que trabalhar, tem que trazer o sustento. Ela acaba sendo obrigada a ter que sair de manhã cedo e chegar muitas vezes tarde, né? Sai, o sol não está nem... E depois chega à noite e ainda tem que adiantar os serviços de casa, as obrigações. Então o tempo dela acaba sendo um tempo muito apertado. E ela também tem que descansar. E nós vemos que tem mães que trabalham, como eu falei aqui, né, para poder ajudar seu esposo, né, na renda familiar, porque também há uma necessidade. E a gente vê que os filhos, esse período, essa ausência, que acaba sendo até uma necessidade, sem, claro, vamos destacar aqui, fazendo uma observação, claro, crianças pequenininhas, né? Que aí já deixa na creche, ou deixa até com um parente para estar cuidando, para poder trabalhar. Como deixar uma criança pequena, sem condições de ficar sozinha dentro de casa. Isso aí seria uma irresponsabilidade. E nós vamos ver que a obrigação, né, dos pais é o quê? É de trazer o sustento, né? Que deve levar o sustento físico, emocional, espiritual. São as 3 áreas. Muitas vezes o pai fica tão preocupado com a parte física e esquece do emocional. Porque
você dizer eu te amo, não é só quando se dá um celular de marca, uma roupa de marca, um tênis de marca, né, aquele joguinho do videogame que o filho estava querendo, que eu sei que ele vai ficar feliz, mas esse relacionamento é muito mais do que essa questão de dar, né, mas é do ser, é essa coisa de interagir, de conversar com o filho, de abraçar o filho, de dizer que ama, de incentivá-lo, de elogiá-lo. Então, muitas vezes acaba faltando esse contato desse a mãe já é mais expressiva nessa questão de falar que ama, de abraçar, a mãe já tem né, esse instinto materno, né? E isso é fundamental na educação, no desenvolvimento da criança, para que ela possa nascer uma criança saudável emocionalmente, né? E também na parte espiritual também, que é fundamental, que é a base, que eu vou estar falando isso aqui mais à frente. Então, quando falta regras no lar, ou seja, quando não se dá limites, aí o lar ele fica desestruturado. Porque quando essa permissividade, porque quando fala permissividade, ou seja, permitir determinadas práticas ou ações, ou seja, concordar, mesmo sabendo que está errado. Sabe que o filho está fazendo algo errado, mas deixa. Já viu aquela frase que fala que faz vista grossa? Então, aí deixa. O filho fez algo errado, e ali deixa, não corrige, não disciplina, não coloca limites, e isso depois não vai ter uma colheita boa. Então, quando se coloca limites, quando se tem regras no lar, ou seja, disciplina no lar, então esse lar, esse filho, ele vai crescer e vai ser algo que você vai estar preparando ele para o futuro. Porque quando ele não estiver em casa, ele vai lembrar. Ele vai se tornar o quê? Um filho que um homem, né? Depois cresceu, uma mulher o quê? Mas que ele aprendeu sobre a disciplina. Por limites, né? Por limites. E fala também sobre essa questão do rigor, de ser, sabe, aquela coisa inflexível, que o filho não pode, acaba sendo enérgico demais, mas não explica por quê. Muitas vezes que os pais dão aquela bronca, você não vai fazer, ou não quero que você faça, e aquele tão muito agressivo, mas não explica o porquê, o motivo, que muitas vezes você não tá permitindo algo que sabe que vai ser algo que não vai ser prejudicial. Então tem que explicar, meu filho, eu não vou permitir de você sair em determinado lugar por causa disso, disso e disso, porque eu te amo. E eu me preocupo com você, e eu sei que isso não vai fazer bem para você. Por isso que eu estou dizendo não. Mas eu estou dizendo não, mas isso aqui é uma atitude de amor, de cuidado, porque eu te amo. Então, quando você explica o porquê, aí muda totalmente. Porque essa criança não vai ficar uma criança assim revoltada, né? Revoltada, meu pai, falando palavras duras, minha mãe. Mas quando você explica, por isso que é bom, por isso eu falo sobre essa questão da comunicação, de conversar, do diálogo, que isso é importante no relacionamento, seja entre filhos, né? O esposo com a esposa, enfim, o diálogo, ele é fundamental para que haja esse entendimento. Ou senão, quando acontece uma liderança dividida, o pai fala, não quero que ele saia. Aí o filho vai falar com a mãe, não, você pode ir, eu autorizo, você pode sair. Olha só, fica uma liderança dividida. E tem filhos que se aproveitam dessa situação, né, para querer tirar vantagem, para estar querendo alguma coisa, e ali acabam os pais até se desentendendo, só criam um conflito, uma crise, e porque não soube o quê? Haver essa questão dessa questão da liderança, ela tem que estar centralizada no o mesmo propósito, na mesma direção. Não pode um estar indo para um lado e o outro indo para o outro, nem usar a criança, o filho, né, para querer atingir de uma determinada, né, querendo atingir. Mas quando você não, peraí. Aí falou, não, deixa eu conversar com teu pai para ver se é isso mesmo. Aí, não, seu pai falou que você não vai? Então você não vai. Ah, também falou que não é? Então não vou comprar, não vou te dar. E ponto, acabou. E outra coisa também, falta de elogios, isso é prejudicial.
até falei sobre essa questão de elogiar, né? Tirou uma boa nota, está sempre procurando estar elogiando, sabe? Ser bonito. Isso faz bem, isso faz muito bem. Né? Já está trabalhando nesse, né? Para poder estar com autoestima, né? Mas quando humilha, e tem pessoas que quer descontar no filho coisas que aconteceu na infância. Tem pais que acabam querendo transferir, sabe, o tratamento que teve, que apanhou quando era pequeno, e sabe, foi maltratado, e ele acaba transferindo isso para o filho. E isso não é bom. Isso é totalmente prejudicial para o crescimento desta criança, que isso pode crescer o que? Uma criança insegura, cheia de medos, de receios, causando assim uma enfermidade que é na alma, no emocional. E outra coisa que é o principal, que é o fundamental, que são os valores bíblicos, de ensinar a criança, instruir a criança no caminho que deve andar. E quando fala isso, porque a palavra de Deus ela ensina, ela orienta, ela nos dá uma orientação ampla. E é importante instruir a criança, direcionar a criança, educar a criança, para que ela possa ter um crescimento, para que ela possa crescer, mas se desenvolver não só fisicamente, mas quando a gente aplica a palavra de Deus, ela vai estar se desenvolvendo também emocionalmente, né? Tendo maturidade nas suas emoções, né? E também, principalmente na parte espiritual. Então, é fundamental, né, ensinar os valores bíblicos, ou seja, instruir, né, no caminho em que deve andar. Então, eu queria falar sobre essa questão, sobre relacionamento entre pais e filhos, que os filhos são herança do Senhor, como a palavra de Deus diz. Está lá no livro de Salmos, que fala que os filhos são herança do Senhor. Então, há uma responsabilidade. E os filhos também de honrar os seus pais, de respeitar os seus pais, de ser gratos. E isso Deus se agrada, porque a família é um projeto de Deus, torna a frisar. A família é um projeto de Deus. A sua família nasceu para vencer, para ser uma família abençoada por Deus em todas as áreas. Que Deus te abençoe grandemente, você e toda a sua família. E não se esqueçam, inscrevam-se no nosso canal Discípulo Net 2. Fiquem na paz.